Oi, meu povo, tudo bem? Tudo bacana, legal, legalzão com todo mundo? Eu aqui em mais uma manhã de aula de língua portuguesa para o 8º ano, professor Vitorino Rodrigues. Estamos aqui, na aula de ontem nós falamos, lembram, sobre o Código Nacional de Trânsito. Nossa habilidade era compreender, ler e compreender o código. Entendemos ali como é que funciona. O primeiro, o que é um código. Nós vimos que a palavra código ela pode ter vários significados, mas que quando se fala em Código Nacional de Trânsito, falamos sobre o conjunto de normas, leis, regulamentos que regem o trânsito. Nós vimos também, por exemplo, que o trânsito é a circulação pelas vias, né, que podem ser ruas e estradas, de pessoas, veículos, animais. Né? E que nós vimos também que quem é responsável para reger essa circulação, dar conta dos nossos direitos e deveres, fazer com que nós possamos ter um trânsito seguro. Quem é o órgão responsável? São todos os órgãos e entidades ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. Falamos que um exemplo de um órgão relacionado ao Sistema Nacional de Trânsito, que nós conhecemos, é o Detran, para entendermos bem isso, tá? Nós lemos o nosso texto de fluência, que é sobre como o pedestre deve proceder ao atravessar, né, as ruas, as avenidas. Tudo bem? Bom, estou falando muito, né? 2 minutos já, epa! E professor, e hoje, professor, quer saber o que nós vamos falar na aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a finalidade do, né, CNT, Código Nacional de Trânsito. Então vamos lá. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e nossa atenção, nosso foco de leitura é o Código Nacional de Trânsito, tá? Nós já relembramos um pouquinho, né, sobre o código, sobre a sua... Quem é objeto, né? Quem é favorecido, vamos dizer assim. Esse código é para quem? É para reger o trânsito, e vimos que o trânsito é exatamente essa circulação de pessoas, veículos, animais. Bacana? Muito bem. Nós vamos agora responder a algumas questões sobre o código. Tudo bom? Estão ligados? Já separaram o caderno, lápis, caneta, todo o material. Tudo em mãos? Então vamos. Nossa primeira questão é a seguinte, Arte. Observe que, inclusive, esse texto nós lemos na aula de ontem, tá? Claro que aqui nós vamos trabalhar numa outra perspectiva de questão, mas é um texto que nós lemos ontem, vocês lembram? Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, eu já falei no início da aula de hoje, mas nós temos aí, primeiro, quem é que rege, quem é que é responsável para organizar o trânsito através das suas leis, normas e regulamentos. Esse código, ou seja, o Código Nacional de Trânsito, nós já vimos isso, tá? O que é trânsito? É a utilização das vias por pessoas. Estou explicando aqui também o que é que nós chamamos de trânsito. O que é que nós estamos nesse momento considerando como significado para a palavra trânsito. Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E estamos aqui também falando que o trânsito em condições seguras, ou seja, nós precisamos ter segurança para sair às ruas, né?
Isso é um direito de todos, e esse direito, quem assegura esse direito? Ou seja, dever de quem assegura esse direito? Órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, tudo bem? Bom, eu estou explicando aqui com vocês como é um tipo de texto que nós não estamos habituados tanto assim a ler, eu estou dando destaque aqui na leitura para que vocês possam visualizar melhor. E a organização do texto, artigo 1º, parágrafo 1º, esses dois Szinhos assim, é o parágrafo, tá? É um símbolo para a palavra parágrafo. Parágrafo, quando se trata de leis, regulamentos, utilizamos isso aqui para indicar. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Vamos à questão? Estou falando muito, né? A finalidade do texto é A. Informar sobre quem rege o trânsito terrestre. B. Explicar a sinalização de trânsito. C. Orientar como os pedestres devem agir no trânsito. E letra D. Informar as punições de quem não respeita o trânsito. Bom, ficou bem explicadinho, bem, né? Sopinha no mel, mas ainda assim eu sei que há ritmos de compreensão diferenciados. Então, alguns alunos talvez precisem de um tempinho para pensar melhor. Eu vou dar aí uns 15 a 20 segundos para vocês pensarem. A finalidade desse texto, afinal, é qual? Vamos pensar? Vamos pensar? Tempo para vocês e eu volto já já para comentar. Já podemos voltar, né, gente? Eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade, mas se tiveram, vamos dirimi-las agora, vamos esclarecê-las agora. Então vamos lá, a finalidade desse texto é, olha só, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Observe que no topo desse artigo, ele já diz a que veio, hein? Vocês perceberam? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se, é regido, é ele que manda, ele é o rei, né? Quando fala assim, rege-se, pensa assim, é o rei, é o que manda, é ele que vai determinar as normas de conduta, né? As leis, tudo a respeito do trânsito, é ele que manda. Então, aqui já está dizendo, essa palavrinha mágica, rege-se, já é a palavra-chave para que nós respondamos a atividade. Então, qual é a finalidade? Letra A, informar quem rege o trânsito terrestre. Quem é que rege? É esse código, ou seja, o Código Nacional de Trânsito, que é o que nós estamos estudando. Então, na letra A, está claro lá no enunciado, no topo do artigo, já diz aí, já responde a questão. Letra A, tá bom? A letra B, explicar a sinalização de trânsito. Observe que aqui não há explicação nenhuma, não traz nenhuma sinalização, porque vermelho, pare, verde, avança, amarelo, advertência, não diz assim, se eu tenho uma placa com um traço assim, diagonal, só um é proibido, sei lá, proibido aí virar à direita, virar à esquerda. Não, aqui não há, não explica a sinalização, não há nenhuma referência, não aparece nenhuma sinalização. Orientar como os pedestres devem agir no trânsito, não há nada específico com relação ao pedestre, tá bom? Aliás, a palavra pedestre nem aparece. Tudo bem, aparece aqui circulação por pessoas, que são os pedestres, mas mesmo assim, ele não está trazendo orientações, pare, escute, procure a faixa. Não tem nenhuma orientação. Informar as punições de quem não respeita o trânsito, tem um ozinho aí a mais, vocês perceberam? Então, não há nenhuma orientação sobre punição, apenas ele é explicativo. Ele diz que quem rege é o Código Nacional de Trânsito, explica um pouquinho sobre o que é o trânsito e, por fim, ele diz que
é um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, né, assegurar o direito de todos. Bom, então observe que nós não temos aí nenhuma referência à punição. Portanto, a letra A é a correta de fato, ou seja, a informar sobre quem rege o trânsito terrestre, e nós percebemos ali, lá no artigo 1º, quando ele diz, aberta a circulação, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta a circulação, rege-se. A palavrinha mágica aí responde, tá bom? Vamos à questão 2. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Então, observe, nós temos aqui que o pedestre ele tem que ter passeio, ou seja, áreas em que não pode passar carro, é exclusivo ao pedestre, é o passeio público, passagens apropriadas das vias urbanas, ou seja, a faixa de pedestre é uma passagem apropriada. Vocês já viram pelas ruas da cidade, não já? Normalmente próximo a um sinal, mas às vezes, né, tem um sinal e tem uma faixa ali. O veículo não pode parar aguardando o sinal naquela faixa. Aquele é o espaço do pedestre atravessar. O motorista, o condutor, ele deve deixar a faixa livre para que o pedestre possa atravessar com segurança. Então, observe que é assegurado ao pedestre a utilização do passeio ou passagem apropriada das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Ou seja, a calçada é o que ele chama de passeio, a calçada é o lugar do pedestre. Dependendo da situação, pode haver, né, as autoridades competentes, elas podem permitir o uso dessa calçada, desse passeio, pode permitir para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo do pedestre. Ou seja, o pedestre tem que ter garantido, pode diminuir um pouquinho por alguma situação, mas tem que ter o lugar por onde o pedestre flua, circule, transite, tá bom? O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Ou seja, o ciclista, se ele estiver pedalando, não, mas se ele está empurrando a bicicleta, ele é um pedestre, ele equipara-se a um pedestre, tem os mesmos direitos e deveres do pedestre. Segundo o texto acima, retirado do Código Nacional de Trânsito, então, lido esse texto, vamos entender agora. Letra A. Qual a resposta vai ser correta? O ciclista, em qualquer situação, equipara-se ao pedestre? Isso está correto? B. O pedestre deve se utilizar livremente das vias urbanas e rurais para circulação? Ele pode, ao bel prazer, estou indo no fluxo e vou direto. É isso. O ciclista, ainda que desmontado e empurrando a bicicleta, equipara-se aos veículos em geral. E letra D, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios e passagens apropriadas das vias urbanas e rurais. Então você vai ler com calma e vai responder essa questão. Eu vou dar um tempinho de 10, 15 segundos para vocês me responderem e eu comento já já. Bom, então vamos lá. Vamos ler os itens. Nós temos aqui o artigo 68, parágrafo 1º, e nós temos os itens. Vamos ler agora os itens e vamos perceber qual que é o correto. Letra A. O ciclista, em qualquer situação, equipara-se ao pedestre. Está certo isso? Não, não está certo. Por quê? No parágrafo 1º, aqui acima, diz assim: o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre, em direitos e deveres. Então, não é em qualquer situação, é se ele estiver empurrando a bicicleta, ele está desmontado e vai empurrando a bicicleta, aí ele é igual ao pedestre. Por isso que a letra A está incorreta, errada. Não é em qualquer situação. Tudo bom?
Letra B. O pedestre deve se utilizar livremente das vias urbanas e rurais para a circulação. Não está dizendo isso. Pelo contrário, está dizendo que o pedestre ele tem assegurada a utilização de passeio. Ou seja, o pedestre tem destinado a ele, para que ele possa circular com segurança, os passeios, as calçadas e as faixas, as passagens apropriadas. Então ele deve utilizar isso, não é de qualquer jeito, porque se ele pudesse passar livremente, não precisava de faixa, não precisava dos passeios, né? Dos espaços. Então a letra B está incorreta por isso. Ele tem um lugar apropriado para ele passar. E ele deve, na medida do possível, utilizar essas passagens, esses locais, para que possa circular em segurança. C. O ciclista, ainda que desmontado e empurrando a bicicleta, equipara seus veículos em geral. Não. O parágrafo primeiro nós lemos para responder a letra A. Se ele estiver desmontado e empurrando a bicicleta, ele não é comparado a um veículo em geral. Ele é comparado a um pedestre. Então a letra C está incorreta. Logo, a correta vai ser qual? Letra D. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios e passagens apropriadas às vias urbanas e rurais. Nós podemos confirmar isso lendo a primeira linha do artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas. Aí a primeira e segunda linha responde, né, a questão letra D. Tudo bom? Vamos à questão 3. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem em uma distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Então aqui está falando também sobre o pedestre, que ele, para cruzar a pista de rolamento, o que é pista de rolamento? É o local da via pública destinado ao tráfego de veículos, ou seja, as avenidas, as ruas. Quando vai atravessar as ruas, o pedestre vai tomar cuidado, tomar precauções de segurança. Como é isso? Ele vai, primeiro, a visibilidade, ou seja, ele vai perceber se está visível, se aparecer um carro na visão dele, no campo de visão dele. Ok. A distância, peraí, esse carro está muito longe ou está perto? Vai dar tempo de atravessar? Na dúvida, espere. E a velocidade, que às vezes o carro vem mais relativamente perto, mas está devagarzinho. Você percebe que ele vai até parar, vai estacionar. Então, são 3 aspectos de fundamental importância que se deve considerar. A visibilidade, está visível, estou enxergando. A distância, está perto ou está longe? Tem tempo suficiente para eu atravessar? E a velocidade, porque às vezes o carro até vem longe, mas vem tão rápido que não dá tempo de eu atravessar. Então eu tenho que considerar esses aspectos, tudo bom? Bom, de acordo com o texto acima, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre, letra A, poderá atravessar em qualquer parte das ruas públicas, independente de qualquer situação, é isso que está dizendo? Qualquer parte. Olha só como na terceira linha diz assim, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas. Então significa dizer que não é em qualquer parte, ele vai utilizar as faixas ou passagens que é destinada a ele. Então a letra A está incorreta, não é em qualquer parte, é naquela parte que é destinada a ele, para que ele possa atravessar com segurança. Deverá utilizar as faixas ou passagens a ele destinadas, mesmo que estas estejam numa distância de mais de 100 metros? Não. Até 50 metros, ele diz aí, né? Até 50 metros, 100, 200, 1 quilômetro, aí não pode, né? Então a letra B está incorreta por isso, porque o limite aí é 50 metros, e ele está falando mais de 100 metros. Então a letra B está incorreta, né? Tomará precauções de segurança, levando em conta a visibilidade, a distância, a velocidade dos veículos. Ora, tomará precauções, primeira linha do artigo. Precauções de segurança, levando em conta principalmente visibilidade, distância e velocidade dos veículos. Então, a letra C está completamente correta. Você pode reconhecer claramente, facilmente, lá nas 2 primeiras linhas, aliás, na segunda e terceira linhas do artigo 68, tá bom? E a letra C. A letra D, só para resolver a questão
Não precisa ficar atento à visibilidade, à distância ou à velocidade dos veículos. É o contrário, tem que estar atento, tem que tomar precauções. Por isso a letra D está incorreta, logo a letra C é de fato a letra que devemos marcar, tá bom? Vamos agora aqui à quarta questão. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Então, olha só, sempre que necessário, quando for preciso, né, haja realmente, ou seja, se não for colocada essa sinalização, o pedestre ele corre risco de vida. Então, sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar, destinadas a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Tá bom? Às vezes é precisar, por exemplo, trecho em obras, desvio. Você precisa desviar para pegar uma outra rua, para depois voltar para a rua que você está porque está em obra. Sempre for preciso, numa situação que foge ao padrão, ao comum, né? Vai ser colocada uma sinalização específica. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Ou seja, não adianta eu colocar uma placa de trás de uma árvore, ninguém vai ver qual é a utilidade dessa sinalização. Nenhuma. Então ela precisa estar... Se é desvio, coloca ela ali no meio, que não tem como o condutor, né? Não tem como o pedestre não ver aquela placa. Então ele tem que estar visível de dia e de noite. Então, normalmente se utiliza nas sinalizações uma cor meio enfim, uma cor que com a luz, aliás, com o escuro, né? É meio fluorescente, né? Fosforescente, na verdade, fosforescente, desculpa. Fosforescente que ela brilha e à noite você consegue visualizá-la com facilidade, né? Tem que estar visível, né? À noite e de dia também. Porque às vezes, se não for se não for fosforescente, se não for uma coisa que brilha à noite, com a falta de luz, você não vai conseguir ler o que está escrito, né? Bom, as sinalizações previstas nesse artigo e no seu parágrafo 1º têm a finalidade de quê? Ora, essas finalizações previstas nesse artigo, a gente viu, tem a finalidade de quê? Orientar os condutores e pedestres para que trafeguem em segurança. Ora, se é uma sinalização, é para que você oriente, é para que o condutor, o pedestre possa circular com segurança, para que evite, por exemplo, que ele chegue numa rua sem saída, para que evite, por exemplo, que há um buraco, por algum motivo, por conta de uma chuva, tem um trecho daquela avenida ou daquela rua que está intrafegável, está sem condições de circulação. Então é preciso que haja um indicativo com uma certa antecedência, para que o condutor do veículo ou o pedestre faça o desvio e procure uma outra via e assim possa seguir o seu roteiro. Compreende? Então, a letra A, orientar os condutores e pedestres para que trafeguem com segurança. Sim, para que não tenha nenhum dissabor, não possa, né, ter tudo certo. Então, a letra A está correta. Letra B, punir, não. Você não vai botar a sinalização para punir. A sinalização, ela tem um efeito educativo, é para orientar, né? É para orientar. Se você não cumprir o que está na sinalização, aí, sim, você vai ser punido. Mas a sinalização não é para punir, é para orientar. Garantir o livre trânsito dos condutores de veículo, normalmente a sinalização é o contrário. Algum lugar não pode transitar, não pode circular e existe a placa indicando que você precisa mudar aí o rumo do seu percurso. Informar sobre a presença de animais na pista? Necessariamente não, né? Necessariamente não. Então, por isso que a resposta é a letra A. Tá bom? Pode sim, quando a gente está em BRs, aí tem animais na pista, cuidado, pode acontecer, mas são placas que já são de costume, de praxe. Essas que estão falando são placas, outras sinalizações, né, que são colocadas ao longo das vias para facilitar, não é isso? Para que o condutor tenha segurança ao transitar, né? Bom, tem uma última questão, vai dar tempo.
O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve das seguintes situações. Ou seja, não é assim, tem gente que anda, parece que, né, a buzina, o dedo dele não sai dali, parece que tem um imã, né, um atrativo ali. Não, não pode, porque aí você bagunça a rua, fica um barulho horroroso, enfim, ninguém entende nada. Toque breve e em situações, nas seguintes situações. 1. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Você vai ali, você percebe que a pessoa vai entrar, você dá um toquezinho, te leva a pessoa a perceber, opa, não vai entrar, espera o carro passar. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo, ou seja, eu vou ali, quero ultrapassar, eu dou um toquezinho para dizer que eu tenho um propósito de ultrapassar, para que ele entenda. E aí também não vai competir comigo, como se fosse uma Fórmula 1, né? Deixa eu passar livremente. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, né? Bom, sobre o trecho do Código Nacional de Trânsito transcrito acima, é correto afirmar que o condutor poderá usar a buzina sempre que for do seu interesse? Não. Não, não, não. Só poderá fazer uso de buzina somente toque breve e em situações específicas. Então a letra está incorreta, não é sempre que for do interesse. Poderá usar a buzina como advertência a fim de evitar acidentes. Aí tudo bem, né? Se eu vou ultrapassar, eu toco a buzina ali para a pessoa perceber e aí evite, por exemplo, um acidente. Letra B me parece estar correta. Nunca deverá frear bruscamente, independente de qualquer situação. Não é nunca, salvo por razões de segurança. Então, há situações em que eu posso frear bruscamente por uma questão de segurança. Por isso que a letra C está incorreta. Essa palavra nunca aí faz com que o item fique incorreto. D. O condutor, mesmo em situação de ultrapassagem, não deve fazer uso da buzina. Errado. Se eu vou ultrapassar, eu dou um sinal ali para o condutor do lado, para ele entender que eu vou ultrapassar e assim não evite o acidente. Por isso que realmente a correta é a letra B. Poderá usar a buzina como advertência a fim de evitar acidentes. Ou seja, eu vou ultrapassar e aí, né, eu dou um toquezinho para o condutor que vai ali na mesma via que eu estou trafegando. Tudo bom? É isso, gente. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, você na sua casa, eu aqui através da TV. Espero que tenham compreendido, mas se não, leve as dúvidas ao seu professor e assim dirimi-las todas, esclarecê-las todas. Tudo bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Fico por aqui. Até a nossa próxima aula na sexta-feira.